Olá, meus queridos alunos da FEMAF, da turma de Pedagogia de Lago da Pedra. Vamos dar continuidade ao nosso quarto encontro da disciplina Educação e Direitos Humanos e Diversidade. É importante a gente compreender que esse processo de construção de formação social do educador é pautado pela ética, pela responsabilidade, pelo compromisso da formação de uma sociedade democrática mais justa e solidária. E nosso tema de hoje, do nosso quarto encontro, será Direitos Humanos e Educação, voltado para a formação docente como um direito. A gente precisa pensar como trabalhar os direitos humanos, como desenvolver essa temática em sala de aula, tendo em vista que os nossos professores e nós, se nós não formos preparados para trabalhar com esse tema. E é importante compreender que todos nós precisamos participar desse processo. Então, quando a gente fala na educação enquanto direito, ou enquanto direito humano, a gente precisa pensar que o direito à educação é um direito de luta. E todos os direitos que o ser humano adquiriu, que a sociedade adquiriu, eles foram conquistados através da luta. Nenhum direito foi dado assim à toa. Foi preciso uma luta constante para que a gente pudesse conquistar o direito à vida, o direito à saúde, o direito a uma moradia digna, direito ao trabalho, e aí nós temos hoje o direito à educação, certo? Também o direito à educação. E é uma luta histórica, precisa ser contextualizada essa luta. E quando a gente fala no direito à educação, nós estamos falando principalmente da luta contra o analfabetismo. O analfabetismo que provoca desigualdade, o analfabetismo que provoca falta de oportunidade, subemprego e, consequentemente, injustiça social. A gente sabe que uma pessoa analfabeta, ela é tão digna quanto uma alfabetizada, uma pessoa formada, um doutor, ou qualquer outra formação que você tenha. No entanto, quando se parte para o mercado de trabalho, essa pessoa ela vai ter menos condições de ter um trabalho com um salário melhor. Se você não tem um salário melhor, consequentemente, você vai ter uma vida com muitas dificuldades. Quanto mais você ganha, a tendência é que você tenha uma vida melhor, tenha condições de vida melhor, uma casa melhor, uma alimentação melhor, e aí você vai ter condições de estar brigando e lutando por dignidade. Então a luta contra o analfabetismo, ela é uma luta que não é de hoje, é uma luta de há bastante tempo. E a gente precisa estar contextualizando essa luta pelo analfabetismo por essa briga por direito à oportunidade, à equidade social e à emancipação humana. Ehring, em 2002, ele diz o seguinte, que todos os direitos da humanidade foram conquistados pela luta. Todo e qualquer direito, seja o direito de um povo, seja o direito de um indivíduo, só se afirma por uma disposição ininterrupta para a luta. O direito é um trabalho sem trégua, não só do poder público, mas de toda a população. Todos nós precisamos acreditar nisso. E o direito à educação de qualidade, ele vai promover a oportunidade para toda a sociedade. Certo? Nas palavras de Bobbio, isso em 92, ele dizia o seguinte: os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizada por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez, e nem de uma por todas. Então, a luta pela educação, pelo direito à educação, é uma luta que todos nós precisamos compreender. E quando a gente luta pelo direito à educação, nós estamos lutando contra o analfabetismo. É radical o analfabetismo na sociedade mundial, na sociedade brasileira. Mas o que são direitos humanos? Aí Soares, em 2004, ele vai fazer uma conceituação interessante. Achei bastante interessante. Os direitos humanos são aqueles direitos fundamentais a partir da premissa óbvia do direito à vida, que decorre do reconhecimento da dignidade de todo ser humano, sem qualquer distinção, e que hoje fazem parte da consciência moral e política da humanidade.
Então, não é só o direito à vida, mas o direito à educação, o direito a uma moradia digna, o direito a saneamento básico, o direito à segurança, o direito à participação popular e social nas decisões da sociedade. São direitos importantes. O direito à educação é o direito de segunda geração. Vocês lembram da primeira, segunda e terceira geração? O direito à educação é um direito da segunda geração. E é um direito importante, porque a partir do momento que a gente luta pela educação promotora e transformadora da sociedade, nós estamos preparando e potencializando o sujeito para o desenvolvimento das suas práticas na vida social. Então, o que são direitos? A gente precisa pensar, o que são direitos humanos? A gente precisa pensar em algumas situações. Vamos ver, então. Dentro dos direitos humanos, o que são esses direitos? Para que eles servem? Quais as características desses direitos? Então, vamos lá. Primeiro, os direitos humanos, eles concretizam em cada momento e contexto a dignidade, a liberdade, a igualdade e a solidariedade humana. Olha que bacana, né? E aí nós temos tudo isso baseado no princípio da dignidade humana. Nós vamos observar que esses princípios e os direitos humanos, eles são imprescritíveis, ou ele tem uma característica da imprescritibilidade. Ele não prescreve, ele não acaba. Não tem um momento para iniciar, ou melhor, o momento para iniciar tem a vida, né? O início da vida, né? Desde a concepção, já começa a ter essa proteção. Mas ele não tem um período para acabar durante a vida. Mesmo após a morte, a gente ainda consegue vislumbrar alguns direitos fundamentais, que são direitos humanos. Eles são inalienáveis. Eu não posso transferir os meus direitos humanos, direito à vida, direito à educação, dizer, olha, eu vou transferir esse direito para uma outra pessoa. Nós não podemos fazer isso. Eles são inalienáveis. Eles são irrenunciáveis. Certo? Eu não posso renunciar a esses direitos. Eles são universais. Não é só no Brasil, não é só no Maranhão, mas é em todo o mundo. Qualquer lugar que eu for, vou ter alguns direitos que são considerados direitos humanos, que eu não posso me desfazer deles. Eles têm um sentido de inviolabilidade. Qualquer um desses direitos, ao ser violado, eu vou poder pleitear a reparação de danos, seja morais, materiais, mas especialmente de danos morais. Ele tem uma efetividade, ele serve prontamente para que a gente possa desenvolver a vida com dignidade. E ele tem um sentido de complementariedade ou complementaridade. Não estão prontos, eles são construídos historicamente ao longo da nossa vida, ao longo da construção social, dessa teia social que nós estamos inseridos. E aí a gente tem que pensar, enquanto direitos humanos, como é que eles se concretizam na vida, né? E aí o direito à educação é um direito humano, um direito fundamental e histórico. Ele foi construído ao longo da nossa construção social, da nossa sociedade. E ele é fundamental para assegurar a sobrevivência humana. A partir do momento que a educação ela vai promover a emancipação do sujeito, né? E, consequentemente, o direito à educação, especialmente a educação para a promoção da vida, para a promoção social, para a emancipação do homem, ela é uma conquista, ela promove a conquista e estabilidade da cidadania. Nós não podemos pensar que uma sociedade que tem ainda quase 15% de analfabetos, se a gente falar analfabetos, mesmo se não sabe ler, que a gente considerar os analfabetos funcionais, é bem maior esse número de pessoas, e a gente achar que essa sociedade é uma sociedade justa, que as pessoas vão receber o mesmo salário? Lógico que não. A técnica, a ciência, a pesquisa, ela vai promover a emancipação e melhores condições de trabalho para todos. E aí a gente tem que observar que essa conquista da estabilidade e a estabilidade da cidadania, ela promove o sujeito. Por isso que a educação é tão importante nesse processo. E aí a gente passa a ver a promoção da dignidade da pessoa humana. O direito à educação, ela promove a dignidade humana. E a educação ela deve ser compreendida, então, como essencial ao desenvolvimento humano. Pois sem a possibilidade desse desenvolvimento intelectual,
da obtenção e ampliação de conhecimento, do estímulo ao desenvolvimento psíquico, e sem receber ensinamentos sobre a convivência e as formas de integração social, o ser humano ele não alcançará uma vida digna, e sem dignidade não terão valor os outros direitos conquistados. Então a educação ela promove essa dignidade, ela precisa promover, e é por isso que ela é tão importante e nós precisamos defendê-la. Nós sabemos que nem todas as pessoas, a grande maioria das pessoas, não tem condições de pagar uma escola privada, que muitas pessoas consideram uma escola de melhor qualidade. É por isso que todos nós precisamos defender a escola pública, uma escola pública que seja de qualidade, que seja promotora de oportunidades e emancipadora do homem, da formação do homem. E aí a gente observa que dentro desse preceito da educação, do direito à educação, nós vamos ter alguns pressupostos para a formação docente. Então, como nós precisamos preparar os nossos docentes para desenvolver essa atividade da sala de aula, para desenvolver a formação do sujeito? Então, que pressupostos são esses? Primeiro, é necessário pensar o educador como um agente de transformação. Nós não somos simplesmente sujeitos que vai repetir os modelos sociais. Nós precisamos ter uma formação para que a gente possa ter uma independência intelectual, para que a gente possa compreender melhor a sociedade em que nós vivemos, que a gente possa compreender melhor as dificuldades e os problemas sociais que temos. Nós precisamos compreender melhor as agressões aos direitos à criança, ao adolescente, ao idoso, às pessoas de um modo em geral. Nós não podemos construir uma sociedade que seja justa se as pessoas não tiverem as mesmas oportunidades, se elas não tiverem a emancipação na formação, se elas não tiverem independência intelectual e se elas não forem promotoras de justiça. Uma outra questão, um outro pressuposto importante para a formação docente é o propósito, e o propósito que precisa ter, de fortalecer processos emancipatórios e de inclusão. Nós precisamos pensar na formação do sujeito como um sujeito que seja capaz de se emancipar, de pensar criticamente a sociedade que tem, os modelos sociais e as construções sociais que temos, para que ele possa ter uma atitude de transformação, ter uma atitude de participação para transformar a sociedade. E é importante a gente pensar, mais do que nunca, no processo de inclusão. Quantas pessoas estão excluídas do mercado de trabalho? Porque não têm oportunidade. São negros, índios, mulheres, analfabetos, pobres, que não têm acesso. Ciganos, homossexuais, que são discriminados na sociedade. Então a gente precisa pensar nesse processo de inclusão que a gente ainda não tem. A gente precisa construir isso coletivamente. Somos todos capazes de participar desse processo. E a gente precisa pensar de como a educação vai promover esse processo de inclusão. Como que nós podemos emancipar o sujeito, contribuir para a emancipação desse sujeito. A gente precisa pensar que todos somos partícipes desse processo. Nós precisamos construir uma escola democrática, uma escola que seja solidária, para que a gente tenha acesso a uma educação de qualidade. É preciso que a gente comece a pensar em políticas públicas eficientes para que os nossos profissionais, além de ter uma formação adequada para a promoção do desenvolvimento da sociedade e emancipação do sujeito, mas nós precisamos também potencializar esse profissional para que eles tenham as condições materiais para produzir isso. E se tem as condições materiais, a gente precisa também pensar na formação ética, na formação política desse sujeito. Não se constrói a emancipação do sujeito, não se trabalha a educação com processo emancipatório se o profissional da educação não for valorizado, não for respeitado. E a gente precisa construir essa memória coletivamente. Essa é a nossa primeira parte, o primeiro bloco dessa semana, e logo em seguida a gente retorna com mais um bloco.
Até mais e até um pouquinho mais no nosso próximo